As histórias dos santos são como faróis acesos ao longo dos séculos, guiando almas que buscam fortalecer a fé, encontrar coragem e viver mais profundamente unidos a Deus. Cada um deles, com sua vida de entrega e sacrifício, iluminou caminhos, enfrentou provações e deixou marcas eternas na história da Igreja. Eram homens e mulheres comuns, mas responderam ao chamado divino de formas extraordinárias, transformando dor em esperança, medo em firmeza e fé em missão. Hoje caminharemos através das vidas de santos que moldaram o coração do cristianismo. Entre eles está São Miguel Arcanjo, o guerreiro celestial, defensor das almas e protetor do povo de Deus. Também veremos São Francisco de Assis, que renunciou ao mundo para abraçar a simplicidade. Santa Rita de Cássia, exemplo vivo de paciência e perdão. Santa Teresinha do Menino Jesus, que descobriu a santidade no pequeno. São Padre Pio de Pietrelcina, que carregou em seu corpo as marcas de Cristo. Santo Onofre, que viveu no deserto, em total entrega e penitência. Santa Maria Gorete, que perdoou em meio ao sofrimento mais profundo. São Jorge, símbolo de coragem e fé contra o mal. Nossa Senhora do Bom Conselho, que guia e ilumina corações em dúvida, e tantos outros cuja luz ainda toca o mundo. Suas vidas nos convidam a confiar quando tudo parece incerto, a amar quando o coração sofre e a permanecer fiéis, mesmo quando o caminho é árido. Cada passo dado por eles nos lembra: a santidade não é distante, ela se constrói na entrega diária e silenciosa a Deus. São Miguel Arcanjo se apresenta desde o princípio como presença firme e luminosa na batalha espiritual que atravessa a história. Não é figura distante, mas defensor que entra na realidade humana para proteger as almas em seus conflitos mais íntimos. Seu nome, Quem como Deus, ecoa como proclamação de que toda a força criada é pequena diante do Senhor. É um convite à humildade e à confiança, lembrando que a verdadeira vitória pertence ao Altíssimo. Nas imagens bíblicas e na tradição, Miguel surge como príncipe das milícias celestes, liderando os anjos contra o mal e restituindo a ordem divina, onde a confusão e o medo tentam dominar. Quando a noite parece mais espessa e as dúvidas ameaçam a fé, a memória de São Miguel ressoa, como chamado à coragem. Ele nos ensina que a luta não é para os que se desesperam, mas para os que permanecem firmes, revestidos pela confiança em Deus, e que mesmo na fragilidade humana pode brilhar a força que vem da graça. A devoção a São Miguel alimentou gerações porque traduz uma realidade espiritual em palavras e símbolos que tomam corpo na oração cotidiana. Rezar a súplica ao arcanjo, pedir sua proteção, colocar-se sob seu manto, é reconhecer que vivemos em dupla dimensão, corpo e espírito, e que precisamos de auxílio além do que os sentidos captam. Miguel não combate apenas figuras mitológicas. Ele intervém nas tentações que corroem a esperança, nas correntes invisíveis do medo, nos golpes de desânimo que nos afastam do caminho. Seu papel é também pedagógico, lembrar-nos que a resistência ao mal passa pela oração, pela vigilância e pela prática constante do bem. Ao invocá-lo, a comunidade cristã reafirma sua certeza de que a batalha tem fim e que a fidelidade a Deus, mesmo testada, é a garantia da cura e da libertação. Contemplar São Miguel é, por fim, aprender que a vitória definitiva é obra da obediência amorosa a Deus. O arcanjo, em toda a sua majestade, não busca glória própria, age por missão e por serviço, e esse gesto humilde torna-se modelo para a nossa vida espiritual. Ele nos lembra que a armadura mais segura é a virtude, fé que não cede à dúvida, esperança que persiste apesar do cansaço, caridade que vence o ódio e a dúvida. Em tempos de confusão e crises espirituais, sua figura nos chama à postura de vigilância, à oração contínua e à coragem humilde,
de quem confia no Senhor. Que São Miguel nos inspire a erguer a alma contra as trevas, a manter o olhar fixo na luz de Cristo e a caminhar, mesmo na fraqueza, com a firme certeza de que o Deus que nos ama não nos abandona e que, através de seus servos celestes, nos concede proteção, força e paz. São Francisco de Assis surge como uma contradição viva ao espírito do mundo. Ele escolheu ser pequeno para revelar a grandeza de Deus. Filho de comerciante, cercado de conforto e sonhos terrenos, Francisco poderia ter seguido o caminho do prestígio e da riqueza, mas algo maior incendiou seu coração. O olhar de Cristo pobre e crucificado, essa luz rompeu sua vaidade, e o jovem que antes buscava aplausos aprendeu a encontrar alegria no silêncio, na humildade e na entrega. Ao tirar as vestes diante do Pai e da cidade, renunciou não apenas a bens materiais, mas à lógica humana do poder. Decidiu vestir-se somente de confiança em Deus. Sua vida passou a ser uma pregação viva, palavra encarnada. Amar o pobre, consolar o abatido, abraçar o leproso, rezar ao vento, conversar com os pássaros, reconhecer a presença divina em cada ser. Francisco mostra que a santidade começa quando abandonamos tudo que pesa e seguimos leves para onde o amor nos chama. A espiritualidade franciscana é um convite permanente ao despojamento interior, não apenas da riqueza, mas do orgulho que impede o coração de ver a beleza simples do Evangelho. Francisco caminhava descalço, chorava diante do crucifixo, louvava por cada flor e agradecia até pela dor, porque tudo para ele era ponte para Deus. Sua pobreza não era miséria, mas liberdade. Era a certeza de que nada falta ao que tudo espera do céu. Encontrou Cristo nos que sofrem, nos que são ignorados, nos que carregam feridas escondidas. Seu testemunho cura um mundo cansado de excessos e distrações, lembrando que o essencial não grita, sussurra. Ao viver o amor radical, Francisco nos ensina que o Evangelho não é discurso, mas gesto, não é ideia, mas vida entregue, não é teoria, mas caminho percorrido com mansidão, confiança e ardor. Ao rezar diante do crucifixo de São Damião, Francisco ouviu o chamado: reconstrói a minha igreja. Ele começou com pedras, mas logo percebeu que Deus lhe pedia algo maior: despertar corações adormecidos, reacender a chama da fé, onde ela parecia extinguir-se. Tornou-se construtor de almas, irmão universal, sinal vivo de que a paz nasce quando o ego se ajoelha diante da vontade divina. Por isso, seu legado ecoa na simplicidade de sua oração: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Francisco nos chama a abandonar a pressa e escutar o coração, a vestir a alma de humildade e reconhecer que Deus se esconde no pequeno, que seu exemplo faça florescer em nós a coragem de viver com menos, amar com mais verdade e perceber, como ele, que a alegria perfeita é encontrada quando entregamos tudo, absolutamente tudo, por amor a Cristo. Santa Rita de Cássia, conhecida como advogada dos impossíveis, revela em sua vida uma verdade que poucos ousam abraçar. Há dores que não destroem, mas moldam o coração para Deus. Desde jovem, Rita desejava a vida religiosa, mas aceitou com docilidade o caminho do matrimônio, confiando que a vontade divina se revela também nos passos que não escolhemos. Viveu anos marcados por incompreensão e violência doméstica, oferecendo lágrimas e silêncio ao Cristo crucificado. Na perda do esposo e dos filhos, quando qualquer alma humana desabaria, ela permaneceu ancorada na fé. Sua perseverança não nasceu da ausência de sofrimento, mas da certeza de que Deus transforma cruzes em degraus. Ao ingressar no convento, recebeu o estigma da coroa de espinhos, carregando por anos uma ferida na testa, sinal vivo de participação nas dores de Cristo. Rita mostra que o milagre maior, antes da graça concedida, é o coração que aprende a amar no meio da tempestade. A vida de Santa Rita
nos ensina que a santidade não floresce em caminhos fáceis, mas na fidelidade diante do impossível. Quando portas se fechavam, ela se ajoelhava. Quando o mundo lhe dizia não há saída, ela respondia com oração e entrega. Sua paciência convertia conflitos, sua mansidão acalmava tempestades domésticas, sua fé sustentava quem desfalecia ao redor. No claustro, viveu penitências e êxtases silenciosos, alimentando-se do amor eucarístico com alma ardente. Sua confiança era tão profunda que, mesmo às vésperas da morte, pediu uma rosa do jardim, e no rigor do inverno, a flor nasceu. Esta rosa não é apenas milagre sensível, é símbolo de esperança para quem vive esperando a primavera do próprio coração. Ao contemplar Rita, aprendemos que o impossível não pertence ao desespero, mas ao céu, e quem persevera na oração verá, no tempo de Deus, a luz rasgar a noite. Invocar Santa Rita é clamar pela fidelidade que sustenta a alma quando tudo parece perdido. Ela intercede pelos lares feridos, pelos sonhos esmagados, pelas esperanças que agonizam na dor da espera. Seu exemplo recorda que a verdadeira vitória não está na ausência de cruzes, mas em carregá-las com amor, transformando lágrimas em sementes de ressurreição. Em sua vida, o Evangelho não foi lido, mas vivido. Perdoar quando dói, amar quando fere, confiar quando o horizonte se fecha. Que sua história desperte em nós a certeza de que nenhuma dor é maior que o amor de Deus e que, como Rita, possamos caminhar firmes entre espinhos, olhando sempre para Cristo, até que a rosa da graça desabroche em nossas mãos e o impossível se torne testemunho vivo da misericórdia divina. São Padre Pio de Pietrelcina, o santo das chagas e do silêncio sobrenatural, caminhou na terra como um sacrário vivo, carregando em seu corpo e alma os sinais da paixão de Cristo. Desde a juventude, sentiu o chamado profundo para a vida consagrada, entregando-se totalmente à oração, à penitência e ao amor pela Eucaristia. Seu coração ardia pelo céu e sofria pelas almas, e foi nesse fogo de amor que recebeu o dom e o peso dos estigmas, tornando-se ícone vivo da cruz. Padre Pio não buscou ser visto, mas Deus o mostrou ao mundo. Não buscou milagres, mas eles floresciam ao seu redor. Não desejou honra, mas se tornou refúgio para multidões que buscavam conforto, direção e paz. Sua vida inteira foi resposta a uma verdade eterna. O sofrimento unido a Cristo salva, restaura e transforma. A confissão era seu campo de batalha. Ali, diante das feridas invisíveis das almas, Padre Pio se tornava médico do espírito, escutando com paciência, aconselhando com firmeza e chorando pelos que se afastavam de Deus. Passava horas no confessionário, oferecendo sua dor e cansaço pela conversão do mundo. Seu lema era simples e profundo: reza, espera e confia. Não prometia solução imediata, mas presença divina constante. Ele sabia que a graça age no silêncio, que o tempo de Deus nunca falha e que, para quem persevera, nenhuma noite é definitiva. Padre Pio via o valor oculto das lágrimas e a grandeza escondida no sacrifício discreto, e ensinava que a santidade não está em ser visto, mas em amar até sangrar, em oferecer cada dor como altar e em confiar quando nada parece fazer sentido. Nenhuma fama mundana o seduziu, nenhuma perseguição o abateu. Sofreu incompreensões, vigilâncias severas e até restrições impostas pela própria Igreja e, em tudo, permaneceu humilde, obediente, silencioso. Seus dons místicos, bilocação, perfume espiritual, cura, discernimento, nunca foram exibidos como espetáculo, mas vividos como serviço. Padre Pio desejava apenas almas para Cristo. E por isso lutou incansavelmente contra o pecado, contra o desânimo e contra o desamor. Hoje, sua presença espiritual continua viva em quem busca consolo, força e cura. Ao olhar para Padre Pio, aprendemos que seguir Cristo não é escapar da cruz,
mas carregá-la com confiança não é evitar o sofrimento, mas transformá-lo em amor. Que seu exemplo reacenda em nós a coragem de rezar sem cessar, de esperar sem desespero e de confiar sem limites no Deus que tudo pode e tudo cura. Santo Onofre, o grande eremita do deserto, surge como farol para aqueles que travam batalhas silenciosas dentro da própria alma, especialmente aqueles feridos por vícios, correntes interiores e tentações que parecem invencíveis. Ele deixou tudo, cidade, conforto, companhia, e retirou-se para o deserto não por fuga, mas por busca. Queria ser inteiramente de Deus, livre das cadeias do mundo e dos enganos que seduzem e escravizam o coração humano. Em longos anos de solidão, fome, provação e oração incessante, Onofre descobriu a força que nasce quando o espírito se desprende de tudo que o prende à terra. Ali onde não havia testemunhas humanas, floresceu a mais profunda vitória espiritual. O domínio das paixões, a libertação dos vícios e uma união tão íntima com Deus que até os anjos cuidavam dele. Santo Onofre recorda ao mundo que ninguém é prisioneiro definitivo. Pela oração, pela renúncia e pela graça divina, as correntes que o pecado cria podem ser rompidas e uma alma ferida pode renascer para a liberdade. O testemunho de Santo Onofre fala especialmente aos tempos modernos, em que tantos lutam contra dependências, compulsões e sombras que corrompem o coração, drogas, alcoolismo, vícios morais, desesperança e fuga interior. Sua vida é um clamor silencioso que ecoa no deserto do século. A alma é maior do que seus cárceres, e Deus é mais forte que qualquer amarra. Quem recorre a ele pede não força humana, mas auxílio sobrenatural para resistir ao que parece irresistível e reconstruir o coração em Deus. Onofre não promete atalhos, mas um caminho real, oração perseverante, renúncia a tudo que destrói, vigilância e confiança no céu. Ele prova que o pecado pode ferir, mas não definir, que o vício pode escravizar, mas não vencer quando o coração se entrega à graça. Sua vida é grito de esperança para quem teme não conseguir recomeçar. Invocar Santo Onofre é pedir coragem para romper ciclos, levantar-se do pó, lutar pelo próprio destino espiritual e, se necessário, caminhar com Deus mesmo quando ninguém mais entende. Seu exemplo nos inspira a abandonar ilusões e buscar aquilo que realmente liberta. A presença viva do Senhor, que sustenta na fraqueza e cura no silêncio. Que Ele interceda hoje, especialmente por aqueles aprisionados pelas drogas, pela ansiedade, pelos impulsos que parecem incontroláveis e pela dor que grita em silêncio. Que seu testemunho acenda esperança, onde a escuridão parece definitiva, e que aprendamos com ele que a verdadeira liberdade não nasce da fuga, mas do enfrentamento, da coragem de entregar tudo ao Deus que transforma desertos em jardins, ruínas em templo e almas feridas em testemunho vivo da vitória da graça. Santa Maria Gorete, menina simples e coração de lírio, cresceu entre trabalho duro, pobreza e oração humilde, aprendendo desde cedo que a verdadeira grandeza não está nas conquistas do mundo, mas na pureza e na fidelidade a Deus. Em uma idade em que muitas crianças ainda descobrem o mundo, ela já vivia com alma madura, guardando no coração o tesouro da inocência e o desejo ardente de ser de Cristo. Trabalhando para ajudar sua família, enfrentou dificuldades que poderiam ter endurecido seu espírito, mas escolheu a doçura, a bondade e a caridade silenciosa. Quando a violência bateu à porta, Maria não encontrou defesa humana, mas encontrou coragem sobrenatural. Ao ser atacada, ela preferiu sofrer do que pecar, preferiu ferir o corpo do que manchar a alma. Sua decisão não foi medo, foi amor, não foi fraqueza, foi força divina que resiste onde o mundo cederia. Ali, na brutalidade do momento, nasceu um dos maiores testemunhos da santidade cristã.
Ferida mortalmente, Maria Goretti não foi vencida pelo ódio nem pela dor. No hospital, diante do agressor que a machucara e tirara sua vida terrena, ela fez o gesto que somente corações verdadeiramente livres conseguem realizar: perdoou. Com lábios fracos e olhos voltados para o céu, ofereceu sua dor como entrega de amor e declarou que desejava sua conversão. Esse perdão, que parece impossível ao coração humano, tornou-se ponte entre terra e céu, convertendo não apenas o agressor, mas gerações que aprenderam que o mal nunca tem a última palavra quando a graça reina. Sua pureza não foi fragilidade infantil, mas força espiritual tão profunda que resistiu à violência mais cruel sem perder a luz. Maria ensina que o corpo pode ser ferido, mas a alma, se unida a Deus, permanece invencível. Sua história é farol para tempos em que a inocência é atacada, a dignidade é ferida e o sagrado é ridicularizado. Invocar Santa Maria Goretti é clamar pela cura das feridas invisíveis, pela reconstrução dos corações despedaçados e pela libertação daqueles que sofrem violência física, emocional e espiritual. Ela é intercessora de jovens ameaçados pela perda da pureza, de famílias feridas, de vítimas silenciosas que buscam força para viver e recomeçar. Em seu martírio, ressoa o triunfo da luz sobre a escuridão, lembrando que nenhum trauma é maior que a misericórdia divina e que o perdão, embora custoso, abre caminhos que a justiça humana jamais alcança. Diante do seu exemplo, entendemos que santidade não é a ausência de dor, mas vitória sobre ela. Não é inocência ingênua, mas escolha consciente de amar quando o mundo oferece ódio. Que Santa Maria Goretti inspire nossa alma a buscar a pureza, defender a dignidade do corpo e oferecer perdão que liberta. E que, como ela, encontremos em Deus a força para transformar sofrimento em luz, lágrima em graça e ferida em ressurreição. São Jorge, o santo guerreiro, atravessa séculos como símbolo de coragem, fé inabalável e vitória do bem sobre o mal. Mais que uma imagem de espada e armadura, ele é declaração viva de que nenhum mal prevalece contra quem confia em Deus. Como soldado romano, enfrentou injustiças, tiranias e perseguições, recusando-se a negar sua fé mesmo diante de torturas e ameaças de morte. Sua luta não foi movida por força humana, mas pela convicção de que o verdadeiro inimigo não habita campos terrestres, mas tenta dominar a alma, medo, orgulho, opressão espiritual e mentiras que afastam o coração da verdade. O dragão que São Jorge derrota não é apenas criatura lendária, mas símbolo do mal que tenta destruir a esperança. Com sua espada, ele corta as trevas com fé. Com seu escudo, protege-se com a confiança absoluta em Cristo. Sua vida proclama: com Deus nenhuma batalha é impossível e nenhuma escuridão é eterna. A devoção a São Jorge nasceu da experiência humana mais profunda, o combate interior, quando a coragem vacila, quando o medo nos paralisa, quando injustiças parecem esmagar, milhares de fiéis recorrem a ele pedindo proteção. Sua oração ecoa como voz que fortalece: afastai de mim os inimigos visíveis e invisíveis. Ele ensina que o cristão não luta para oprimir, mas para resistir ao mal, que a fé é maior que as armas e que o amor é força mais poderosa que o ódio. São Jorge não promete ausência de provações, promete presença divina em cada uma delas. É patrono dos que enfrentam doenças, perseguições, batalhas familiares, desafios financeiros e guerras espirituais que ninguém vê. Sua imagem sobre o cavalo ferindo o dragão nos lembra: o bem pode ser ferido, mas nunca vencido. A verdade pode ser atacada, mas jamais destruída. E o cristão, quando permanece de pé diante da tempestade, já é vitorioso. Invocar São Jorge é vestir a alma de coragem e caminhar com dignidade, mesmo em tempos difíceis. Ele representa os que lutam sem perder a fé,
os que sofrem sem deixar de amar, os que caem e levantam confiando que Deus luta por eles. Sua intercessão fortalece os que enfrentam inimigos exteriores, mas também os que combatem gigantes internos, ansiedade, medo, vícios, injustiças silenciosas e golpes da vida que tentam enfraquecer o espírito. Ele mostra que a verdadeira armadura do cristão é a esperança, que a espada mais afiada é a oração e que a bandeira da vitória é a perseverança. Que São Jorge nos inspire a seguir firmes, com o olhar no céu, o coração valente e a certeza de que, mesmo quando o combate parece grande demais, o guerreiro de Deus está ao nosso lado. E com ele podemos proclamar, não por orgulho, mas por fé: Deus é minha força, minha luz e minha vitória eterna. Nossa Senhora do Bom Conselho é mais que um título. É uma presença materna que atravessa séculos, guiando corações confusos, aflitos e indecisos. Sua história atravessa um tempo de guerra. Quando os invasores avançavam sobre a Albânia, a pequena imagem de Maria, venerada havia séculos, desprendeu-se misteriosamente da parede e, segundo testemunhas, moveu-se pelos ares. 2 soldados ablaneses, que fugiam da perseguição e procuravam proteção, seguiram aquela luz que parecia viva e a viram erguer-se sobre o Adriático e atravessar o mar da Albânia até a Itália, enquanto eles, em espanto e fé, caminhavam por sobre as águas. Ao chegarem a Genazzano, a luz elevou-se mais uma vez e dissipou-se no céu, desaparecendo diante deles. Aquele acontecimento despertou conversões, curas e uma devoção que cresce até hoje, revelando a ternura com que Deus conduz os que buscam orientação. Quando o mundo parece ruído, quando a alma se perde entre escolhas difíceis e o coração está dividido, ela se aproxima com suavidade, não para impor respostas, mas para conduzir com luz e paz. Seu olhar transmite consolo, sua presença acalma as tempestades interiores e sua intercessão abre caminhos onde antes só havia incerteza. Diante dela, descobrimos que o céu não nos abandona nas encruzilhadas da vida e que a verdadeira sabedoria nasce no silêncio humilde perante Deus. Ela é mãe que fala ao coração, que guia sem exigir, que ilumina sem forçar, que transforma sem ferir. A devoção à Virgem do Bom Conselho floresceu especialmente entre os que enfrentam dilemas profundos, pais que lutam por seus filhos, jovens escolhendo caminhos, casais buscando harmonia, pessoas que carregam dúvidas espirituais, profissionais carregando decisões difíceis. Os 2 soldados que a seguiram até Genazzano espalharam entre o povo o relato do milagre, testemunhando como a imagem os guiou em meio ao caos da guerra e lhes devolveu esperança. Muitos testemunham que, ao recorrer a ela com fé sincera, portas se abrem, medos se dissolvem e a paz substitui a inquietação. Ela não entrega respostas prontas, entrega clareza, não impõe caminhos, inspira escolhas retas. Seu conselho não ecoa como ordem, mas como sopro suave de sabedoria divina que aquece e ilumina a consciência. Quantas vidas foram transformadas por essa confiança humilde? Quantas decisões importantes nasceram diante de sua imagem simples, mas cheia de mistério? Nossa Senhora do Bom Conselho não promete ausência de desafios, mas graça para enfrentá-los com serenidade, fortaleza e discernimento. Invocá-la é reconhecer que sozinhos somos frágeis, mas guiados por Deus, nada nos desvia do bem. Sua devoção nos chama a escutar mais do que falar, a rezar antes de agir, a buscar o sopro do Espírito antes da voz do mundo. Assim como a imagem guiou aqueles 2 soldados cansados e temerosos em meio à fuga, também hoje ela guia os que buscam direção em tempos de confusão. Aos que chegam aflitos, ela oferece esperança. Aos que chegam confusos, oferece luz. Aos que chegam feridos, oferece consolo e direção. Hoje,
Tantos vivem perdidos entre pressões, barulhos, opiniões e medos, e é nesse tempo de ruído que a mãe do bom conselho se faz ainda mais necessária. E é por isso que, ao final dessa história, um detalhe ainda comove peregrinos do mundo inteiro. A pequena imagem que viajou pelos céus permanece até hoje na igreja de Genazzano, na Itália, apoiada na parede sem qualquer suporte, como testemunho silencioso de que o céu continua conduzindo aqueles que pedem orientação. Sob sua proteção, cada passo se torna seguro, cada decisão iluminada, e cada coração encontra o rumo da santidade. São Valentim, mártir do amor cristão, viveu em um tempo em que professar a fé podia custar a vida, e ele não hesitou em oferecê-la com coragem serena. Sacerdote humilde, caminhava entre os perseguidos como luz escondida, levando consolo, sacramentos e esperança aos que viviam sob o medo do Império Romano. Quando o decreto proibiu o casamento para os jovens soldados, Valentim não se calou. Sabia que o amor verdadeiro é dom de Deus e semente de eternidade, e por isso continuou a unir casais em segredo, abençoando vínculos que resistiam ao mundo e se firmavam no céu. Seu ministério era um suspiro de Deus num tempo de trevas, e cada união sacramental tornava-se resistência, silenciosa à frieza e à violência. Valentim não via no matrimônio apenas afeto humano, mas altar vivo onde duas almas se tornam uma para servir a Deus juntas, e a fé que o guiava tinha a cor do sangue e a doçura da esperança. Preso por desafiar a tirania e defender o amor santo, Valentim foi tratado como ameaça. Conduzido às masmorras, encontrou paredes frias e correntes pesadas, mas sua alma permaneceu livre, pois seu coração já estava entregue àquele que tudo pode. Ali, na sombra das celas, não lamentou, evangelizou, converteu guardas, confortou prisioneiros e curou feridas visíveis e invisíveis. Uma jovem cega, filha do carcereiro, aproximou-se dele buscando consolo, e Valentim, com fé ardente e coração puro, suplicou ao céu sua cura. Pela graça divina, seus olhos se abriram, e ela viu a luz, não apenas do mundo, mas da fé. A fama do milagre ecoou além das grades, e mesmo diante de ameaças e promessas, Valentim permaneceu firme, não negociou a verdade, não renunciou ao evangelho e não trocou a fidelidade a Cristo por segurança humana. Sua prisão tornou-se templo e seu silêncio, pregação viva que grita ainda hoje: o amor que nasce de Deus não teme a cruz. Condenado ao martírio, Valentim caminhou até o fim com dignidade serena e coração radiante. Antes de entregar-se à morte, escreveu à jovem que havia recebido o milagre e assinou com ternura, de seu Valentim, não gesto romântico mundano, mas bênção derradeira, semente de fé e gesto de despedida que atravessou séculos. Seu sangue derramado tornou-se perfume de santidade, e sua memória, símbolo do amor que resiste, perdoa, cura e salva. São Valentim nos recorda que o amor cristão não é fraqueza, é batalha sagrada, não é emoção passageira, é decisão eterna, não é prisão, é liberdade de quem se entrega primeiro a Deus e depois ao outro. Hoje, em meio a relacionamentos frágeis, promessas rasas e distrações constantes, ele nos chama a viver um amor firme, puro e fiel. Que São Valentim interceda por casais, solteiros, famílias e por todos os que buscam amar com verdade. E que, como ele, aprendamos que o amor, quando é de Deus, tem coragem de dar a vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, a pequena flor do Carmelo, floresceu no silêncio, na simplicidade e na confiança absoluta no amor de Deus. Enquanto o mundo buscava grandezas, ela escolheu o pequeno, o escondido, o discreto, e ali descobriu um caminho tão luminoso que transformou a espiritualidade cristã para sempre. Na clausura do convento, sem títulos, holofotes ou feitos grandiosos aos olhos humanos,
viveu o Evangelho com intensidade tão profunda que sua vida se tornou chama eterna. A cada gesto, por menor que fosse, oferecia amor. A cada dor, respondia com entrega. A cada noite escura da alma, plantava uma rosa de fé. E assim provou que santidade não é reservada aos heróis do mundo, mas aos corações que amam com pureza e perseveram com confiança, mesmo quando a alma sangra. A sua pequena via, caminho de humildade e abandono total à misericórdia divina, ensina que ninguém é pequeno demais para Deus. Teresinha nos convida a transformar o cotidiano em oração, o sofrimento em oferta, o silêncio em adoração. Ela nos mostra que, quando o coração se abandona totalmente ao Pai, o céu se abre em pétalas de graça. Mesmo quando foi tomada pela dor, pela doença, pela escuridão espiritual, ela repetia com ternura: tudo é graça. Sua fé não era feita de sentimentos, mas de decisão. Decisão de amar, de confiar, de sorrir, mesmo no sacrifício. E seu sorriso humilde mudou o mundo. Recordando que a verdadeira grandeza nasce de um coração que escolhe ser pequeno para que Deus seja grande. Hoje, milhões sentem sua presença e pedem sua intercessão. Quem sofre encontra nela consolo. Quem teme, coragem. Quem duvida, luz. Teresinha prometeu espalhar rosas sobre a terra, graças, milagres, gestos de amor, que brotam como perfume do céu, e cumpre sua promessa todos os dias, tocando vidas que sequer imaginam o quanto são amadas por Deus. Ao final dessa jornada pelos santos, ela nos abraça com sua doçura e nos lembra que o caminho para o céu passa pelo amor, sincero, escondido, perseverante. Que ela derrame rosas sobre você agora, encha sua vida de paz e fortaleça sua fé, e que sigamos sua pequena via, sabendo que, mesmo entre as cruzes, Deus prepara flores. Se ao ouvir estas histórias, seu coração sentiu um chamado silencioso, não ignore. Deus fala assim, no sussurro, no toque suave, no pensamento que insiste em voltar. Os santos que contemplamos hoje não eram perfeitos. Eram almas comuns que disseram sim quando Deus chamou, e esse chamado agora ecoa para você. Talvez na luta que você vive, na oração que parecia esquecida, na dor que ninguém vê, Ele te encontrou aqui. Levante-se, caminhe, reacenda a sua fé. A santidade não está distante. Ela começa no pequeno, na escolha de hoje, no passo que você dá em direção a Deus. Se este vídeo tocou sua alma, permaneça conosco. Temos aqui no canal a vida completa destes santos em vídeos profundos e emocionantes, para que sua fé continue a crescer e seu coração permaneça perto do céu. Inscreva-se, curta e compartilhe com quem você ama e precisa acordar para a fé. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para salvar alguém. Que São Miguel lute por você, que Maria te cubra com ternura e que Santa Teresinha derrame sua chuva de rosas sobre sua história. Agora, respire fundo e diga no silêncio: Senhor, toma minha vida e faz florescer tua vontade em mim. Não siga sozinho. Estamos aqui com você. Que Deus te abençoe e ilumine cada passo do seu caminho.